Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Isaías Soares do canal do Mago do Conhecimento e hoje nós vamos resolver um problema, direcionado especificamente para aqueles que estão estudando para o Enem. A gente vai resolver um problema do Enem, tá? É um problema que caiu no Enem de 2015, da prova de Química, tá? A questão diz o seguinte: o cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcocita, que é o sulfeto de cobre, tá certo? Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio. Então, quando ele fala de ustulação, é justamente uma reação química, onde você purifica um certo metal através de um minério, utilizando reações de oxidação, tá? Ou seja, uma reação onde você reage com oxigênio, tá? Ocorre o aquecimento de sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique, ou seja, ele vai ficar lá na forma pura, e o enxofre se combine com O2, produzindo dióxido de enxofre, que é o SO2, conforme a equação química abaixo. Então a gente tem o sulfeto de cobre, né, reagindo com oxigênio, produzindo o cobre metálico, que é esse aqui, né, e mais o dióxido de enxofre que ele fala na questão. Então ele diz o seguinte: as massas molares dos elementos cobre e enxofre são respectivamente iguais a 63,5 gramas por mol e 32 gramas por mol, né? São as massas atômicas, né? Se você pensar em massa de cada elemento, né? A massa de mol de cada elemento é 63,5 e 32 para cobre e enxofre. Considerando que se queira obter 16 mols do metal, no caso ele está falando do cobre, né? Em uma reação cujo rendimento é de 80%, a massa em gramas do minério necessário para a obtenção do cobre é igual a... Então aqui a gente tem as alternativas. Então a pergunta é: imagine que a sua reação química ela tem 80% de rendimento. Quando você fala em rendimento, você está se referindo à quantidade, né, que eu consigo obter de uma reação, mas onde ela não é 100% perfeita. Ou seja, é uma reação química que não vai te dar 100% da conversão que eu quero. Né? Como assim? Eu tenho sulfeto de cobre e espero que todo esse sulfeto de cobre seja transformado em cobre. Né? Mas ele está dizendo que nem todo esse sulfeto de cobre vai ser transformado em cobre, já que o rendimento é 80%. Então, se eu quero obter 16 mols desse cobre, a partir de que massa eu devo partir de sulfato de cobre para que eu tenha isso? Considerando 80% do rendimento. Vamos fazer essa questão, tá? Então nós temos aqui, vamos aqui reescrever a equação, né? A equação diz que é sulfeto de cobre, tá? Mais oxigênio, produzindo o meu metal, que é o cobre, mais dióxido de enxofre, que é o SO2, tá? E ele está dizendo que a gente precisa obter 16 mols desse cara aqui, ó. 16 mols. Tá? É isso que o problema está dizendo. Aí ele pergunta a partir de que massa eu preciso partir para que isso aconteça. Qual a massa desse camarada aqui, que é o sulfeto de cobre, eu preciso partir para poder ter 16 mols, considerando um rendimento de 80%. Vamos raciocinar comigo aqui, tá? Observe a estequiometria da reação. O que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que 1 mol de sulfeto de cobre reage com 1 mol de oxigênio para produzir 1 mol de cobre e 1 mol de SO2. Vocês podem perceber que todos os coeficientes estequiométricos aqui são iguais a 1. Quando não tem nenhum número aqui multiplicando as substâncias envolvidas na equação, é porque é tudo 1. Então significa o seguinte, que para cada 1 mol de sulfeto de cobre, ele vai me dar 1 mol de cobre.
considerando que a reação é 100%, considerando que a reação é perfeita, tá? Como a reação não é perfeita, ela tem 80% de rendimento, então qual vai ser o nosso raciocínio? Para cada 1 mol de sulfeto de cobre, ele não vai me dar mais 1 mol de cobre, ele vai me dar 0,8 mols de cobre. É isso que o problema está dizendo, né? Se a reação ela é 80% de rendimento, significa que partindo de uma certa substância, né, de um mol dessa substância, eu não obtenho 100% do que a estequiometria exige. A estequiometria diz que é 1 para 1. Mas como é 80%, 80% de 1 é quanto? 0,8. Então, é 1 mol de sulfeto de cobre produzindo 0,8 mols de cobre, não 1. Ou seja, ele vai produzir menos, porque a reação não é perfeita, a reação é apenas 80% de rendimento. Tá? Tendo feito isso, é só a gente fazer a associação. A partir de quantos mols de sulfeto de cobre, né, que eu preciso colocar, né, eu vou partir para que eu obtenha justamente os 16 mols do meu metal. Tudo bem, gente? Entenderam até aí? Pronto. Então, deixa eu só ajeitar esse nome aqui. 16 mols de cobre. Tá? Então, vamos fazer essa regra de 3. Essa regra de 3 vai dizer que x vezes 0,8 é igual a 1 vezes 16. Logo, x vai ser 16 dividido por 0,8. O que vai me dar uma quantidade de 20 mols. Ou seja, já que eu quero 16 daqui, e a reação não é 100% perfeita, é porque eu tenho que partir de uma quantidade maior do meu minério. Né? Justamente porque eu sei que minha reação não tem um rendimento de 100%, mais de 80%. Logo, eu preciso partir de 20 mols. Se a reação fosse 100% perfeita, gente, 20 mols de sulfeto de cobre também dariam 20 mols de cobre, mas não é o caso. Como é só 80%, os 20 mols vão me dar apenas 16. Tudo bem até aí? Beleza. Vamos agora então calcular que massa é essa que eu devo partir de sulfeto de cobre para que isso aconteça. Porque ele pediu massa, não mols. Mas aí vocês voltam lá na questão e aí vocês têm as massas atômicas do cobre e do enxofre. Isso vai me ajudar a calcular o quê? Vai me ajudar a calcular a massa molar do sulfeto de cobre 2. Tá? A gente pode fazer aqui mesmo. Né? Então, a massa molar do sulfeto de cobre vai ser, como vocês muito bem sabem, vai ser justamente a soma de todos os átomos envolvidos na reação, a soma das massas dos átomos envolvidos na reação. Então, vamos lá. Eu tenho 2 cobres, então é 2 vezes. A massa do cobre aqui é dada como sendo 63,5. Não vamos colocar a unidade para a gente não perder tempo. Mas agora vem a massa do enxofre. O enxofre é 32. Tá? Ao fazer essa conta, nós vamos encontrar uma massa de 159 gramas por mol. Tá? Voltando lá para a questão, então nós temos, se são 20 mols de sulfeto de cobre que eu devo partir, logo a minha massa, que eu vou chamar de M, vai ser 20 mols multiplicado pela massa molar, né? Que nada mais é do que os nossos 159 gramas por mol que nós
encontramos como sendo a massa molar. Mol cancela com mol, e fazendo essa conta, nós vamos encontrar o valor de 3.180 gramas, que é a resposta do nosso problema. Tá? E voltando aqui, essa resposta é a nossa alternativa E. Portanto, precisamos partir de uma massa de 3.180 gramas de sulfeto de cobre para obter os 16 mols de cobre que o problema pede. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado desse problema do Enem resolvido. Qualquer coisa, deixa lá nos comentários. Um abraço para vocês. Segue a gente, segue o Mago. Até a próxima.